Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Portugal é um país cuja história foi escrita em pedra, gravada nas muralhas e torres que definem a sua paisagem. Hoje vamos fazer uma viagem extraordinária por 15 dos castelos mais belos e significativos de Portugal, desvendando as suas origens e os segredos que guardam, desde as conquistas aos mouros até às intrigas da realeza. Mas antes de começarmos esta jornada pela Idade Média e pela Renascença, temos uma missão importante. Queremos muito atingir a meta dos 30.000 inscritos antes do final do ano. Se aprecia história e cultura, contada ao pormenor, por favor, subscreva o canal. É um clique simples para si, mas representa um apoio imenso para nós, permitindo-nos continuar a criar conteúdo detalhado e rigoroso como este. Contamos consigo para chegarmos aos 30.000 inscritos. A nossa primeira paragem eleva-se sobre a vila de Sintra como uma serpente de pedra no topo da serra. O Castelo dos Mouros é um testemunho espetacular da presença islâmica em Portugal. As suas fundações datam do século IX ou X, construído pelos mouros para controlar estrategicamente a faixa costeira e o acesso fluvial a Lisboa. Esta fortaleza foi tomada por Dom Afonso Henriques em 1147, a quando da conquista de Lisboa, assegurando o controle da região. Após a Idade Média, com a perda da sua função defensiva, caiu em ruína, sendo consumido pela floresta. Foi o rei artista Dom Fernando II, no século XIX, quem o resgatou. Integrado no Parque Romântico do Palácio da Pena, o castelo foi restaurado não como uma fortaleza militar, mas como uma ruína pitoresca para contemplação, oferecendo hoje vistas deslumbrantes. Dominando a colina mais alta de Lisboa, o Castelo de São Jorge é o verdadeiro berço da capital. A sua história é um palimpsesto de civilizações. Embora a ocupação humana do local remonte a milhares de anos, a fortaleza que vemos tem raízes profundas no período romano, visigótico e, crucialmente, mouro, quando era alcáçova ou cidadela. A sua conquista em 1147 por Dom Afonso Henriques, com o apoio vital dos cruzados, é o evento fundador da Lisboa portuguesa. A partir do século XIII, tornou-se o Paço Real a residência dos reis de Portugal durante séculos, acolhendo figuras como Vasco da Gama após a viagem à Índia. Declinou quando Dom Manuel I mudou a residência para o Terreiro do Paço. O terremoto de 1755 devastou-o e só no século XX foi alvo de uma profunda restauração, devolvendo-o à cidade. Viajamos agora para o Alto Alentejo, para o Ninho da Águia. O Castelo de Marvão é uma das fortalezas mais inexpugnáveis de Portugal, situada a mais de 800 metros de altitude. A sua localização é de uma importância estratégica óbvia. A rocha foi fortificada desde o período romano, mas foram os muçulmanos, no século IX, possivelmente ligados ao rebelde Ibn Marwan, que dá nome à vila, que lhe deram a primeira grande estrutura. Foi conquistado por Dom Afonso Henriques por volta de 1166, mas a sua posse só foi definitivamente assegurada no reinado de Dom Sancho II. O castelo que vemos hoje, com a sua imponente torre de homenagem e dupla linha de muralhas, deve muito às reformas do rei Dom Dinis, no final do século XIII, que o transformou numa fortaleza-chave da raia alentejana, adaptada às novas exigências da guerra. Descemos até à Extremadura para encontrar uma verdadeira joia. O Castelo de Óbidos, que abraça a Vila Branca dentro das suas muralhas, é um dos exemplos mais perfeitos de uma cidadela medieval em Portugal. Com origens que remontam à ocupação romana, foi uma importante praça forte moura. Foi conquistado por Dom Afonso Henriques em 1148. A sua história está intimamente ligada às rainhas de Portugal. Em 1282, o rei Dom Dinis ofereceu a vila e o castelo à sua esposa, a rainha Santa Isabel, iniciando uma tradição que fez de Óbidos a casa das rainhas durante várias dinastias. O castelo em si, com os seus torreões cilíndricos e a imponente torre de homenagem, foi transformado em Paço Real e sofreu grandes danos com o terremoto de 1755. Hoje é uma pousada de Portugal pioneira. Rumo ao sul, chegamos a Silves, no Algarve. O seu castelo não é apenas uma fortaleza, é o símbolo do poderio islâmico no sul de Portugal. Silves, ou Chelbe, foi a opulenta capital do Algarve Mouro e o seu castelo é a maior e mais impressionante fortificação islâmica do país. Construído em grés vermelho, o grés de Silves, o seu desenho é maioritariamente do período almohade do século XII.
Foi brevemente conquistado por Dom Sancho I em 1189, com a ajuda de cruzados, mas foi perdido pouco depois. A reconquista definitiva só chegou em 1249, sob Dom Afonso III. No seu interior, destacam-se as enormes cisternas, como a Cisterna da Moura, que garantiam o abastecimento de água durante os longos cercos e testemunham a sofisticação da engenharia moura. Subimos ao centro do país, ao Castelo de Leiria. Esta fortaleza tem uma história de avanços e recuos. Foi mandado construir por Dom Afonso Henriques em 1135, numa posição arriscada a sul de Coimbra, como um posto avançado crucial para a conquista da linha do Tejo. Foi imediatamente atacado e perdido para os mouros, sendo reconquistado pouco depois. Esta instabilidade marcou os seus primeiros anos. Foi no reinado de Dom Dinis, no início do século XIV, que o castelo ganhou a forma que hoje reconhecemos, com a construção da imponente torre de menagem octogonal. Mais tarde, no reinado de Dom João I, foram adicionados os elegantes espaços novos, transformando parte da fortaleza num palácio gótico com vistas deslumbrantes. Abandonado durante séculos, foi profundamente restaurado no início do século XX. No coração do Alentejo, encontramos uma das estruturas militares mais invulgares de Portugal, o Castelo de Ivora-Monte. O que vemos hoje não é um castelo medieval típico, mas uma obra-prima renascentista. Existia um castelo gótico anterior, mandado edificar por Dom Dinis em 1306. No entanto, em 1531, um violento terremoto danificou essa fortaleza. O rei Dom João III ordenou a sua reconstrução, entregando a obra à poderosa Casa de Bragança. O resultado foi este paço-fortaleza único, concluído por volta de 1537, que combina a arquitetura militar italiana com o estilo manuelino. O seu corpo central, com 4 torres cilíndricas maciças, é amarrado por nós, o símbolo heráldico dos Bragança. Foi aqui que, em 1834, se assinou a Convenção que pôs fim às guerras liberais. Chegamos agora ao berço da nação, o Castelo de Guimarães. Este local é o quilómetro zero da história portuguesa. A sua origem remonta a meados do século X, por volta de 950, quando a condessa Momadona Dias ordenou a construção de um mosteiro e, no monte ao lado, uma fortaleza para o proteger das incursões de vikings e mouros. Foi esta estrutura primitiva que o conde Dom Henrique, pai do primeiro rei de Portugal, escolheu para sua residência. Ele reformou-a e ampliou-a no final do século XI, transformando-a num verdadeiro castelo senhorial. Foi aqui que cresceu Dom Afonso Henriques e foi algures nas suas proximidades que se travou, em 1128, a Batalha de São Mamede, que assegurou a sua autoridade e lançou as bases da independência de Portugal. A torre de menagem quadrada foi adicionada mais tarde, no século XIII. No Alentejo, o nome Vila Viçosa evoca imagens de um palácio sumptuoso, mas a sua história começa na Alcáçova, o Castelo de Vila Viçosa. Esta fortaleza primitiva foi fundada no reinado de Dom Dinis, no final do século XIII, num local de importância estratégica perto da fronteira com Castela. O castelo, com o seu traçado gótico e as suas 2 torres imponentes a guardar a entrada, foi um ponto vital na defesa da raia. Em 1461, a vila foi entregue a Dom Fernando, Duque de Bragança. O castelo tornou-se assim o primeiro assento da poderosa Casa de Bragança no Alentejo. Embora os duques tenham construído magnífico paço ducal renascentista fora das muralhas, a partir de 1501, o castelo antigo nunca perdeu a sua função militar, sendo modernizado com baluartes durante a Guerra da Restauração, no século XVII. O Castelo de Tomar é indissociável da Ordem dos Templários. Fundada em 1160 pelo grão-mestre Dom Gualdim Pais, este castelo foi a sede da Ordem em Portugal e é um dos mais importantes monumentos templários do mundo. Foi concebido com as mais avançadas técnicas de arquitetura militar da época, aprendidas pelos cavaleiros nas cruzadas, no Oriente. Possui uma imponente torre de menagem e muralhas complexas. No coração da fortaleza ergue-se a charola, o oratório templário octogonal, inspirado na rotunda do Santo Sepulcro de Jerusalém. Quando a Ordem dos Templários foi extinta em 1312, o rei Dom Dinis assegurou a transição dos seus bens para a recém-criada Ordem de Cristo, que aqui teve a sua sede e que financiou as descobertas portuguesas sob a liderança do infante Dom Henrique.
Em seguida, iremos até ao distrito de Santarém, ao Castelo de Almorol, situado numa ilha rochosa no Rio Tejo, um dos monumentos medievais mais emblemáticos de Portugal. A sua história remonta a uma fortificação romana pré-existente, mas a construção que hoje conhecemos está intimamente ligada à Ordem dos Templários. Foi reconquistada aos mouros por Dom Afonso Henriques e entregue aos Templários. Em 1171, o cavaleiro e mestre da Ordem, Dom Gualdim Pais, o mesmo fundador do Castelo de Tomar, reconstruiu e fortificou a estrutura, conferindo-lhe as características da arquitetura militar templária. A sua localização isolada, no meio do rio, fazia dele um ponto de defesa estratégico no tempo da Reconquista. Regressamos à fronteira alentejana, sobranceira ao Guadiana e ao moderno Lago do Alqueva. O Castelo de Monsaraz é uma sentinela do tempo. A colina onde se ergue foi ocupada desde tempos pré-históricos. Foi fortaleza romana, visigótica e uma importante praça forte moura. Foi conquistada aos muçulmanos em 1167 pelo lendário Geraldo Sem Pavor. O rei Dom Afonso III doou aos cavaleiros templários para que o defendessem e povoassem, passando mais tarde para a Ordem de Avis. O castelo que vemos hoje, incluindo a sua robusta torre de homenagem, deve muito às intervenções de Dom Dinis no início do século XIV. A vila de Monsaraz, mantida quase intacta dentro das muralhas de xisto, é um museu a céu aberto, tendo sido preservado ironicamente por ter perdido a sua importância administrativa no século XIX. Descemos ao Algarve, a Lagos, para encontrar um castelo atípico, o Castelo dos Governadores. Este não é um castelo medieval de colina, mas sim parte integrante das fortificações marítimas da cidade. A sua origem remonta às muralhas islâmicas, mas a estrutura foi sendo adaptada ao longo dos séculos. O seu nome deriva do facto de se ter tornado, a partir de 1573, a residência oficial dos governadores do Reino do Algarve. A sua fachada exibe uma das mais belas janelas manuelinas de Portugal, um portal delicadamente esculpido. É deste local que reza a tradição ter o rei Dom Sebastião assistido à missa e partido para a fatídica Batalha de Alcácer Quibir em 1578, uma expedição que ditaria o fim da dinastia de Avis. O castelo foi severamente danificado pelo terremoto de 1755. Permanecemos no Alentejo para visitar o Castelo de Portel, que se destaca na paisagem com a sua imponente torre pentagonal. Este castelo tem uma origem singular, pois não foi fundado diretamente pela coroa. Em 1261, o rei Dom Afonso III doou território a um dos seus mais fiéis nobres, Dom João Pérez de Abuim, com a condição expressa de que este construísse um castelo e povoasse a área. A construção iniciou-se por volta de 1262. O resultado é um exemplo notável da arquitetura militar gótica do século XIII, dominado pela sua torre de homenagem, que permitia melhores ângulos de defesa. O castelo foi concebido de raiz, num plano heptagonal, demonstrando um planeamento militar avançado para a sua época. Mais tarde, passou por herança para a Casa de Bragança. A nossa penúltima paragem é em Arraiolos, uma vila alentejana famosa não só pelas suas tapeçarias, mas também pelo seu castelo singular. É uma das raras fortalezas de planta circular em Portugal e no mundo. A sua construção foi ordenada pelo rei Dom Dinis em 1306, num local elevado que já servira de ponto defensivo em eras anteriores, possivelmente um castro. O desenho circular não é um capricho estético, é uma solução de engenharia militar inteligente para a época, adaptando-se perfeitamente ao formato cônico do monte e permitindo uma vigilância de 360 graus sobre a vasta planície envolvente. Este castelo está também ligado a uma das maiores figuras da história portuguesa, Dom Nuno Álvares Pereira, o condestável do reino, que foi conde de Arraiolos e aqui residiu. Dentro das muralhas, encontra-se a antiga igreja matriz do Salvador. Terminamos a nossa viagem por estas 15 fortalezas e é claro que cada uma delas é mais do que pedra sobre pedra. São os guardiões da memória de Portugal, palcos de batalhas decisivas da Reconquista, residências de reis e rainhas, berços da nação e sedes de ordens militares como os Templários. Desde as serras de Sintra até ao sol do Algarve, dos bastiões góticos às inovações renascentistas, estes castelos contam a história de um país que se defendeu e se definiu na fronteira da Europa. Esperamos que esta análise detalhada tenha sido a melhor que já viu sobre o tema. Por favor, subscreva, deixe o seu gosto e partilhe este vídeo. Muito obrigado!